Muitos gostam de lutas grandiosas dentro do Pro Wrestling, outros gostam de histórias bem construídas, né, grandes rivalidades, e outros amam também as famosas promos, né? Promos não necessariamente podem estar ligadas a combates que depois venham a se concretizar como excelentes ou rivalidades que muitas vezes tenham encaixado. Uma promo boa pode acontecer num simples segmento aleatório às vezes, né? Mas a questão é, eu vejo que cada dia mais parece que as promos elas vêm ficando um tanto robotizadas, indo só em um aspecto de construir uma promo, que é qual? O da provocação, o da troca de farpas, o de tentar pegar um acontecimento real, ou que pelo menos o público pensa que é real, e jogar para as storylines. Isso não é ruim, tá? Isso é bom. Isso inclusive foi muito bem explorado, principalmente pelo CM Punk, que foi um dos caras que mais tentou fazer esse tipo de coisa, e depois vários caras começaram a copiar igual ele fazia, né? O MJF mesmo, ele pega o que o CM Punk fazia no passado e tenta colocar num estilo mais dele, mas vários caras tentam meio que armar dessa. Então, por exemplo, quando iam rivalizar com o John Cena, cara, é impressionante como vários caras copiavam argumentos que o CM Punk usava contra o John Cena lá atrás e ficavam jogando contra o John Cena depois ali. E muita gente meio que hypava. Funciona, querendo ou não, a gente gosta de ver uma tretinha. A era Treta News, a gente gosta de ver futriquinhas. Poxa, eu vou pegar até um exemplo aqui pra vocês terem noção. A galera da Maromba tem aquele canal Notícias Maromba, dentre outros ali, o Gorgonoid. E cara, quem acompanha sabe, muitas vezes eles colocam uns clickbaits. Eu não tô fazendo crítica aqui, tá? Mas é que eles ganham tantas views por causa desses clickbaits. E é sempre por causa de umas coisinhas bem bestas, assim. Às vezes um influencer fez um simples story e falou uma frase de 15 segundos, mas aquela futriquinha, aquela fofoquinha é o suficiente pra galera se interessar e hypar em cima. E, querendo ou não, isso tá no mundo inteiro hoje, e no wrestling não seria diferente. Então hoje, a galera se empolga com o quê? Com promos que fazem provocaçõezinhas, sabe? Então, o cara solta uma farpa do outro ali que supostamente teve uma briga nos bastidores real, ou que já teve problemas já, por exemplo, com o uso de drogas, ou que teve problemas pessoais, né? Por exemplo, Matt Riddle, que teve problemas pessoais lá de divórcio, o Seth Rollins usou isso contra ele. Uau! Pesado, hein? Que isso? Os caras usando isso contra o Jeff Hardy, os problemas deles de bebida, de drogas, de prisões. Então, funciona. Viraliza nas redes sociais. Mas, às vezes eu sinto falta um pouco de um aspecto de promo mais narrativa. Você pega as promos, principalmente que o Triple H fazia, ele sabia promover uma rivalidade que muitas vezes era para ser insignificante, mas ele tinha uma narrativa muito boa. Ele pegava a ordem dos fatos dentro da kayfabe. Então, por exemplo, você, Undertaker, tem uma streak de 20 vitórias do maior palco que o wrestling já viu. Você, ao longo desses anos, bateu nomes lendários como Ric Flair, Shawn Michaels, John Cena e Hulk Hogan, enfim, ele poderia ir citando. Mas você, Undertaker, sabe que no fundo ainda não me bateu de verdade. Quando te enfrentei, eu era mais jovem, mais inexperiente. E ao longo desses anos tivemos outros encontros. Minha vitória contra você no Elimination Chamber em 2009 ficou evidente que eu sou aquele que pode acabar com essa streak. Eu sou aquele que você teme. E, enfim, só um exemplo. Você entende? Esse é o tipo de promo que eu sinto falta hoje em dia. O cara saber trabalhar uma promo muito boa usando só kayfabe. Sem farpar, sabe? Sem querer mandar indiretinha, falar do lado pessoal. Foca na narrativa. Você teve boas promos assim, vindo do Paul Heyman, que sabe fazer esse tipo de coisa. Você consegue ver momentos na Bloodline onde isso existiu. Por exemplo, o Sami Zayn desabafando pros caras. Pô, eu dei tudo que eu tinha por vocês. Vocês estão sendo usados por Roma. O Roma isso, o Roma aquilo, sabe? Todos os argumentos dele dentro da storyline da kayfabe. Dentro do que aconteceu na narrativa.
sem precisar ficar usando outros artifícios, farpinhas. Eu tô cansado de farpinhas, cara. O tempo todo, todas as verdades tem que ter farpinha pra galera hypar. Não, foca na história. O Ed também focava dentro da história. E às vezes eu sinto falta disso nessa nova geração, principalmente, né? É uma geração aí que parece que só consegue trabalhar no microfone se ficar fazendo provocações. E aí, claro, como eu disse, a galera nas redes sociais principalmente vai render corte, vai dizer que olha, tá virando um negócio pessoal, hein, caramba, ó, tá cutucando ali, né? Mas, assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que lembrar que é um script e os caras deveriam saber trabalhar melhor como atores do que exatamente tentar abordar um aspecto ali de uma treta como se fosse uma era da realidade. É que mudou, né? Às vezes eu também acho que o errado sou eu hoje em dia de continuar acompanhando, porque o wrestling se adaptou para a era moderna e muitas coisas que eu às vezes cobro não é para eu cobrar porque eles já não querem mais abordar esse tipo de coisa. Então, sei lá, por exemplo, o Undertaker. Hoje em dia eu duvido que o Undertaker conseguiria existir naquele personagem, naquela pegada, o cara que manteve a kayfabe a vida inteira. Não dá, não ia funcionar nenhuma das versões do Undertaker, nenhuma. Deadman, American Badass, Big Evil, esquece. E às vezes eu sinto falta.